Olá, boa noite. Passada a enchente, como está o transporte público da capital e região metropolitana? Com a interrupção parcial do Transurb, os deslocamentos, que já eram difíceis, agora ficaram piores. É preciso fazer uma baldeação com ônibus para concluir o trajeto. Mas longas filas se formaram, gerando reclamações de quem usa o serviço. Para quem circula aqui em Porto Alegre, as reclamações dos ônibus continuam. Esse mês, a Carris completa 6 meses com a gestão privada. Tivemos evolução? Quais as prioridades para melhorar o transporte coletivo? Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos usuários? É o que vamos debater no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. Estamos ao vivo, 9h31. Muito obrigado para você que está nos acompanhando. Vamos começar a chamar os convidados para debater esse assunto de hoje. Eu começo com Francisco Horbe, superintendente da Metroplan. Francisco, obrigado pela presença. Boa noite. Por favor, sente-se aqui. Chamando o nosso segundo convidado, o Leonel Bortoncello, diretor-presidente da Carris. Leonel, boa noite. Obrigado, por favor. Vamos aqui para o outro lado da bancada, chamar o Fernando Lindner, urbanista, ex-diretor da IPTC, especialista na área. Oi, Fernando, bem-vindo. Tudo bom, né? Bem, obrigado, por favor, sente-se aqui. Vamos lá começar o nosso Conversas Cruzadas, que tem o oferecimento de Sebrae RS, juntos a gente supera. Eu engasguei aqui porque eu estava atrapalhado no dia da semana, hoje é quarta-feira, né? Teve jogo ontem, eu achei que ontem fosse quarta e me confundi. Tem jogo hoje também, hoje é quarta-feira, 9h32. Sebrae RS, juntos a gente supera. Bom, gente, vamos chamar a enquete. Tem uma enquete colocada aí para você que está nos acompanhando. Eu estou de olho aqui no nosso chat também. Você pode enviar perguntas, reclamações. A gente pode encaminhar aqui para os nossos convidados. A pergunta que está colocada é a seguinte: qual o principal problema nos ônibus de Porto Alegre, região metropolitana? Horários, quantidade de linhas, condição dos veículos, preço da passagem ou segurança? As opções que a nossa produção colocou aí para você votar e participar do programa de hoje. Além de comentar aqui, você então vota na nossa enquete, a gente vai dando aí a parcial ao longo do programa. Bom, vamos começar com a Metroplan. Francisco, nos dê aí uma primeira participação, uma análise sua desse momento do transporte metropolitano, a baldeação tão falada das pessoas que precisam circular entre Porto Alegre e região metropolitana. A gente está sem o Transurb, né? Isso está causando uma dificuldade ainda maior. Como é que está sendo o papel da Metroplan e como é que o senhor está enxergando esse momento? Boa noite. Boa noite, Léo. Obrigado pelo convite aí do Conversas Cruzadas. Cumprimentar aqui o presidente da Carris, o Leonel, nosso amigo aqui, Fernando Lindner, né, um grande parceiro nosso, consultor. Bom, a Metroplan, só fazer um resgate, né? A Metroplan é um órgão de planejamento metropolitano e regional. Ela está completando ano que vem 50 anos, Léo. Então, assim, ela é responsável pelo planejamento, transporte em 73 municípios da região metropolitana, sendo a região metropolitana de Porto Alegre com 34, da Serra Gaúcha com 14, o litoral norte com 20 municípios e mais ao sul lá com 5 municípios. Na questão do transporte, Léo, é importante salientar que o sistema de transporte tem um pós-pandemia, né, que a gente achava que seria a régua mais baixa do transporte, e agora em maio veio a calamidade com as cheias, né? Mas é importante salientar, para vocês conhecerem, vamos fazer um corte de 10 anos antes da pandemia, 2010 a 2020. O transporte público, tanto urbano como metropolitano, está caindo ao longo dos anos em torno de 3%. Chegamos, nesses 10 anos, a perder 30% da demanda. E isso é muito questões da tecnologia, do EAD, né, da facilitação dos trabalhos, né, mas o transporte não parou. Após, na pandemia, desses já tinha caído 30%, nós chegamos a reduzir, na primeiro mês, 70% da demanda. Foi retomando ao longo do tempo, depois dos últimos 3 anos, em 2022, estabilizou mais ou menos com uma demanda de 70%. Ou seja, tivemos que manter os mesmos serviços e qualidade com a redução de demanda e de receita.
E ao longo do tempo, todas essas questões se implicaram na tarifa por as questões dos insumos, o diesel subiu demais. Mas, especificamente, Léo, nessa questão daqui depois da pandemia, depois agora da calamidade, nós estamos hoje voltando a 70% do que era depois da pandemia. Então, nós estamos mais ou menos, baseado lá em 2020, nós estamos com 60% do sistema, mantendo esse serviço. Isso é dificuldade operacional, é custo, né? É um negócio que os operadores têm colocado muito frequentemente, a dificuldade de manter o equilíbrio econômico do sistema. Isso na prática é falta de ônibus circulando? Não, não é falta de ônibus, é manter os ônibus por uma demanda menor. Nós temos que manter a grade horária, né? Mas o problema é que o número de passageiros utilizados caiu em torno de 40%. Então, manter esse custo é complicado. E nós estávamos conversando aqui, o sistema de transporte público hoje no Brasil, ele é um sistema que é mantido pela tarifa. O usuário que usa é o que paga a tarifa. Então, nós estamos discutindo, após a pandemia, a manutenção de um serviço de qualidade, eficiente, com custo mais baixo, com uma política pública de fornecimento de subsídio. Isso só nós vamos ter condições de fazer quando nós tivermos um contrato, né? Fazer uma licitação e ter posto essa política tarifária a nível municipal, estadual e da União também, porque nós temos os isentos, nós temos as gratuidades, nós temos várias dificuldades que caem sobre a tarifa, e quem paga é o próprio usuário. Esse é um problema que nós podemos debater aqui e colocar mais frequentemente. Eu quero colocar esse assunto em pauta em seguidinha, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, né? A questão da falta de uma política pública geral para renovar esse nosso sistema de transporte, e também quero falar como é que está a atuação da Metroplan, a questão da baldeação do Transurb, a gente vai falar nisso também. Deixa eu falar com o Leonel Bortoncello, diretor-presidente da Carris. Leonel, como é que está a empresa, se tinha muita dúvida com relação à melhoria ou não após a privatização da empresa pública de transporte aqui da capital? Como é que o senhor avalia esses primeiros 6 meses? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Francisco. Realmente assim, foi um grande desafio assumir uma companhia na situação que encontrava-se a Carris, né? Primeiro, pela falta de investimento nos últimos anos que ocorreu, porque a Carris tinha um déficit corrente constante, com aportes do município para a sustentabilidade e não para a redução tarifária, mas para a sustentabilidade da operação da empresa Carris. E esses aportes não eram mais suficientes nem para isso. Então, com isso, muito problema de manutenção, horário. Então, assumimos realmente uma empresa com uma dificuldade muito grande operacional. Quando nós assumimos em 23 de janeiro, a Carris operava 88,7% da sua grade horária. Hoje, ela opera 99,4% em 6 meses. Desses 6 meses, pegamos 2 meses complicados também para poder fazer toda essa gestão. Nós recuperamos 31 veículos que estavam completamente parados dentro da operação da Carris nesse momento, né, que estavam sem manutenção, com manutenção difícil. Fizemos agora a aquisição de 70 veículos novos, o que representa, grosso modo, 30% da frota operante da empresa. Hoje, casualmente, iniciou a operação de mais 12 veículos na linha T6. Já estão 56 dentro da Carris, operando 27, os outros estão em processo de homologação, de certificação junto ao EPTC para começar a operação até o final do mês. Então, teremos agora 56 veículos operando novos até o final de julho, né? O que realmente vai trazer mais qualidade ao usuário, mais confiabilidade ao usuário das suas linhas, né? Esse é um fato que a gente está trazendo agora. 56 ônibus comprados, novos. Já entregues. Hoje já estão na garagem da Carris todos. Operando já estamos 27 hoje. E os outros 29 estão em processo de emplacamentos, mas estão todos hoje já entregues pelos fabricantes. Mas esse é o número de ônibus que vamos ter a mais nesse ano, já fechado? Já fechado. Teremos mais 14 que estão no encarroçador. Hoje nós temos mais 8 ônibus padrão
e 6 ônibus articulados que estão já na encarroçadora, fazendo a carroceria, que serão entregues até o final do ano também. Possivelmente entre outubro e novembro tem mais 14 operação, perfazendo 70 veículos. Então, em 2024, nós vamos ganhar 70 novos ônibus no total para a Carris. Desses com ar-condicionado, quantos? Todos. Todos Porto Alegre novos? tem a legislação que todo veículo novo que é incorporado à frota tem que ter ar-condicionado. Então, todos têm ar-condicionado. Tá. E a frota, com relação à frota total hoje da Carris, que a empresa assumiu aí com essa privatização, qual o percentual de ônibus que hoje tem ar-condicionado? A Carris era a empresa que mais tinha a frota com ar-condicionado em Porto Alegre, dos operadores de Porto Alegre. Só que não operantes, infelizmente, por problemas técnicos. Quando nós assumimos, tinham 70 veículos com ar-condicionado operando. Hoje temos 212 veículos com ar-condicionado operando. Até o final de outubro, setembro, vamos ter 100% da frota com ar-condicionado. O nosso compromisso contratual, que era compromisso do processo licitatório, é 100% da frota com ar-condicionado até 23 de janeiro de 2025. Isso será atingido. Mas o senhor faz uma projeção mais otimista? Até o final do ano. Queremos estar até o final do ano, que é o verão, porque aqui é caracterizado a utilização do ar-condicionado compulsória, vamos dizer assim, a partir de outubro, é obrigatório em Porto Alegre. Então, nós queremos estar até outubro com essa frota com ar-condicionado. Deixa eu repassar com o senhor, então, aqui. Até outubro, a Carris espera ter 100% da sua frota funcionando com ar-condicionado. Todos os ônibus circulando na rua, que são quantos? 200 até outubro, 250, até o final de novembro, 260 é a frota estimada pelo órgão gestor. 260 ônibus circulando com ar-condicionado. É um avanço, né? Porque o nosso calor aqui é insuportável. Sem dúvida. É uma das principais reclamações dos usuários, além da lotação, do horários, é a questão do ar-condicionado. Bom, vamos ficar de olho, a informação é boa. Vamos ficar de olho. Fernando Lindner, urbanista, já dirigiu a IPTC também. Qual a sua manifestação inicial desse assunto que a gente está debatendo aqui, transporte público, o que o senhor quer colocar no nosso debate? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite aos colegas de mesa. Léo, eu acho que é importante, em cima dos números que o próprio Francisco Horb estava colocando, a gente fazer uma reflexão de que o modelo que se tem para a região metropolitana, não é só Porto Alegre, mas para a região metropolitana, ele não tem mais sustentabilidade, né? Nós temos uma colcha de retalhos de vários órgãos gestores, cada prefeitura tem um órgão gestor, Porto Alegre tem um órgão gestor, o Estado tem 2 órgãos, né? Um órgão gestor e um órgão de fiscalização, né? De regulador, né? E, no entanto, nós temos vários sistemas sobrepostos, com sistemas ruins, né? E eu até falo que a questão não é uma questão dos operadores, eu acho que a maior falta de planejamento é dos próprios órgãos gestores, que não tem. A Metroplan, por exemplo, olha a competência que o Francisco relatou e pergunta qual é a equipe técnica que a Metroplan tem hoje para tocar à frente isso. Já responde então, Francisco. Não, hoje a Metroplan, todo mundo sabe que em 2017 ela foi uma fundação extinta, né? E que ela hoje, o governo Eduardo Leite, criou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano para, digamos, incorporar as atividades da Metroplan. Nesse meio tempo teve a pandemia, né? Teve essa calamidade e nós estamos dentro do governo do Estado, a reestruturação de uma secretaria desse tamanho, ela é complicada e, além do mais, as competências, as características profissionais que exigem a Metroplan, tu não encontra na faculdade. Isso aqui tem gente que leva 10, 15 anos para ter o know-how que eu tenho. Eu tenho 28 anos de experiência na área, sempre tive. Então, a questão é assim, tu vai encontrar alguém que faça a tarifa, tem alguém que faça a modelagem, né, de linhas, frequência, grade horária, né?
Então é uma questão que tu não encontra no mercado, então é muito específico. Então a gente está, junto com o governo, tentando montar, mas como o próprio Fernando colocou, é um desafio para qualquer região, né, qualquer órgão gestor, montar uma secretaria dessa magnitude. Tá. E a Metroplan, querendo ou não, ano que vem ela está extinta, mas ela está atuando, ela vai completar 50 anos. É uma das pioneiras do Brasil, né? Tá feito todo esse preâmbulo, essa justificativa. Está pisando em ovos, mas a gente quer saber quantas pessoas compõem essa equipe técnica da Metroplan? Hoje, de cargos de carreira, eu tenho 26 originais. Tá. E tenho mais 70 cargos entre emergenciais e terceirizados. Então, eu tenho uma equipe de 100 pessoas Para tocar essa função. Fernando, conclua, desculpa. Mas, assim, só salientando, com as atribuições específicas, para isso nós devemos ter uns técnicos, uns 15, 20 técnicos. 15. Eu diria que talvez 10, sabe? Mas, na realidade, isso daí não tem como manter um órgão gestor que tenha toda essa competência, né? E que ainda planeje para fazer um sistema novo. E aí há necessidade de fazer contratos, licitar, contratar empresas como FGV, né, para poder dar suporte a uma atribuição que o Estado teria que fazer, né? E aí, quando se monta uma licitação, vai se colocar na rua, se prepara tudo, veio uma pandemia, né? Aí passa o tempo, tem que atualizar aquele novo estudo, porque os dados não são os mesmos, tá? Quando veio 2 enchentes, duas catástrofes climáticas, né? Ou seja, os números já são outros. Léo, não tem suportabilidade, o usuário está sendo penalizado muito, sabe? E tu vê, quando tu fala em baldeação, chega a me dar um choque, porque na realidade o nome disso é uma integração. Mas não tem como, o que a gente vê assim, várias pessoas comentarem que a integração não está dando certo, mas não tem como dar certo. Essa integração, tu está vindo num ônibus que tem uma tremenda capacidade, né, e vai botar dentro de ônibus. Vem do trem. Vem num trem com uma tremenda capacidade, botar dentro de ônibus que tem capacidades muito inferiores. Não fecha a conta, né? Para cada trem. Não tem como fechar. As filas vão ser longas, o transporte acaba sendo caro, né, na opinião do usuário, e não atende do jeito que ele gostaria, com a velocidade que ele quer e com a qualidade que ele quer, né? Isso tudo traz a necessidade de se repensar. Primeiro, um órgão gestor único para todo o sistema. Essa é a primeira recomendação. Já fiz essa recomendação a deputados, já fiz a recomendação a prefeitos, né, a todas as pessoas a quem eu acabo referindo isso. E esse órgão não é a Metroplan, né? Olha, a Metroplan nasceu com isso, para ser, mas ele nasceu numa lua muito azarada, sabe? Ela nunca conseguiu se firmar. Eu mesmo trabalhei 10 anos na Metroplan. Aí chegou um governador, o governador Antônio Brito, disse, não vamos cortar, a Metroplan tem gente demais, vamos cortar. Ficou só com motoristas e datilógrafos, né? E alguns técnicos, 2 ou 3 técnicos que já tinham mais tempo e ficaria oneroso sair. Fernando, você tocou nesse assunto da reformulação do sistema que foi colocado aqui pelo Francisco também, e aí usou o termo na concha de retalhos, né? Porque, de fato, para a gente que é jornalista, é difícil às vezes entender como é que funciona esse sistema intermunicipal das empresas. Para o usuário, então, nem se fala, ele sabe que tem que pegar o tal ônibus e tal, mas não entende também como é que funciona esse sistema. Eu queria entender de vocês qual a sugestão. Bom, o Fernando falou em ter um órgão gestor único, né? Teria que ser a Metroplan lá na origem? Hoje tem 3 capitais que já remodelaram, já fizeram o tempo de casa. Vamos lá. Né? Goiânia, Recife e Vitória. São 3 modelos que hoje já trabalham com órgão gestor. Curitiba dá para dar. Curitiba já nasceu graças ao Jaime Lerner, planejado. Sabe, já mais planejado, mas ainda assim tem um órgão gestor urbano e um metropolitano. Agora está tentando fazer a fusão. Mas o que se percebe? Essas cidades que eu citei, elas criaram um órgão
que cuida tanto das concessões dentro do município, que são as chamadas urbanas, como aquelas que ligam mais de um município, que são as metropolitanas. Mas e como é que faz? Deixa eu entender. Esse órgão estaria vinculado a governo estadual, ele prefeituras? Tem uma lei de consórcios que cria isso, né, que já tem mais de 11 anos. Aí tu pode colocar o governo federal, o governo estadual e os governos municipais que quiserem aderir. Vamos se entender, hein? Porque às vezes é se tão difícil. entende? Incrível. Em Recife eu participei desse processo quando dava consultoria para a UNB. Né? E esse processo foi um processo assim que a gente achou que ia ser muito mais complexo. E ele não foi tão complexo. O Estado, o município e a capital fecharam o consórcio, né? E os municípios da região metropolitana que quisessem aderir a esse consórcio, aderiam, passavam pela Câmara e aderiam ao consórcio. Então se criou um consórcio e hoje, por exemplo, todo o sistema é em formato de anéis. E o controle é só do consórcio Grande Recife. Há uma vantagem para cada esfera, mas né? Tu não tem sobreposição de linhas, os sistemas são mais diretos. Só para os que tem nós assistindo a entender isso que o Fernando está colocando, que nós chamamos uma autoridade metropolitana multifederada entre União, Estados e municípios, com participações, né? E também ajuda a passar governos e não ter sua alteração na íntegra, né? Porque cada 2 anos, temos eleição municipal, a cada 2 anos tem uma estadual, então muda. Então esse órgão, ele seria uma forma de manter o planejamento contínuo dentro das esferas. Por exemplo, aqui... Mas estaria vinculado aos governos. Aos governos, mas ele seria mesmo assim, ele nomeia, mas não altera. Ele sofre menos com isso, porque ele não tem alteração de governamento. Tem uma legislação, né? Que órgão similar a gente poderia colocar para comparação? Existe? Não. Seria, por exemplo, se a gente usasse o mesmo modelo, pegaria parte da equipe técnica da EPTC, né, juntaria com parte da equipe técnica da Metroplan e todos os municípios que fizerem a concessão das suas linhas para esse consórcio, né, poderiam aderir alguns técnicos. Então, teria um órgão muito mais encorpado. Seria um núcleo de planejamento. E que teria uma forma de planejar mas o esse sistema. órgão diretivo, como seria a alternância dele? Aí é dentro do... Tem que fazer um regimento próprio. O Pittsburgh, que já montava isso, ele já mais ou menos recomendava. E em Recife é assim, o governo do Estado dá a presidência desse consórcio. Né? O governo municipal da capital dá a diretoria técnica e os demais municípios a diretoria administrativa financeira. E há uma rotatividade desses manos ao longo de, eu não me lembro se é 2 ou 3 anos, muda. Só para entender a dificuldade de não ter um órgão desses, quando tu pega a União, o Estado e o município, que é o exemplo da região metropolitana de Porto Alegre, temos a Transub federal, temos o transporte metropolitano, que é do Estado, e tem os municípios. Se tu olhar cada sistema individualmente, eles são racionais. Mas se tu botar um sobre o outro, nós fizemos um trabalho na Metroplan que em torno de 70% há sobreposição física de linhas e chega a ter 40% de serviço. O que é isso? Viagens no mesmo horário competindo. O que acontece? A primeira coisa que pode ser feita sem um custo de investimento é tu ter uma integração institucional. Ou seja, ônibus urbano e metropolitano sendo integrados na sua grade horária. Isso já reduziria 40% das viagens, podendo ter melhor aproveitamento e redução de custo. Já implicaria no impacto na tarifa. Mas isto depende de um órgão desse planejamento, porque quando o Estado quer, os municípios não querem. Então essa é a concha de retalho que o Fernando está colocando. Mas, Leonel, o senhor que responde agora pela Carris, né, e pela empresa Viamão também, tanto municipal quanto intermunicipal. Como é que enxerga a necessidade de se criar ou de se reformular um sistema de transporte que se pudesse ter uma melhor organização? Vocês sentem que isso é necessário mesmo? Não, isso nós até estávamos participando do projeto piloto.
antes da pandemia, em 2020, em janeiro e fevereiro de 2020, junto com o Metroplan, junto com a EPTC, como empresa Viamão, nós estávamos, junto com a EPTC, propiciar uma integração, uma tentativa de integração entre o sistema urbano de Porto Alegre, no eixo da Bento Gonçalves e no eixo da Ipiranga, que são os eixos que a Viamão tem o maior volume de transporte de passageiros de Viamão para Porto Alegre. E quando nós estamos entendendo a forma operacional disso, que existe uma série de condições isso aí, né? Existe um mercado que é operado por uma empresa de Porto Alegre, que é regido pela EPTC e pela Secretaria de Mobilidade, existe um mercado que é regido pela Metroplan. Então, essa integração tem que discutir todas as regras do negócio, né? O passageiro, como ele paga, existe 2 sistemas de bilhetagem hoje, existe o sistema TRI, existe o sistema TEU, confusão, né? que um não aceita o outro. Então, é possível, é viável e, vamos dizer assim, é importante, eu acho, para a sustentabilidade do sistema a longo prazo, né? É trabalhoso? É trabalhoso, né? O Francisco participou, eu participei como empresa Viamão na época, mas eu acho que é um caminho que tem que ser perseguido, como está sendo colocado, alguma forma de racionalizar os sistemas de transporte, né? Com troncais, aí, claro que quando a gente fala isso, a gente fala em equipamentos diferentes, a gente fala em tipo de equipamento. Por exemplo, a Carris agora, ela tem linhas troncais, né, as T's, as transversais, no caso, com bastante carregamento, que a gente chama, né? O Francisco citou exemplo agora, aliás, o Fernando, do problema que é chegar com um trem e descarregar num ônibus, né? Isso ocorre todo dia, né? Na estação Farrapos, estação Aeroporto, principalmente nessas 2 estações e outras estações de Porto Alegre. Então, a Carris agora adquiriu, dentro desses 70 ônibus, 6 ônibus articulados, trucados, que a gente chama, que tem capacidade para 160 passageiros. Não existe ônibus em Porto Alegre dessa capacidade, desse porte, para fazer essas linhas, algumas linhas que têm esse carregamento. Então, nesse sistema você tem que planejar tudo isso, né? É um planejamento que não é simplesmente botar um passageiro dentro do outro ônibus, que aí não vai funcionar. Aí não vai ser integração, vai ser a baldeação, que o passageiro não aceita, o passageiro não gosta e ele derruba o sistema. O sistema, com a integração, ele tem que melhorar e não piorar. Esse é o objetivo do sistema de transporte, né? Se você der mais velocidade, se você conseguir ter uma integração que dê mais velocidade operacional para o passageiro, ele vai gostar da integração. E não vai haver esse problema. Essa integração segue a lógica de manter empresas individualmente operando num sistema mais fácil de entender. Sim. As empresas, cada uma dentro das suas áreas operacionais, vão fazer acordos, né? Aí que entra um órgão gestor que consiga agrupar todos esses interesses e todos esses contratos, que na realidade essas empresas, a grande maioria, tem contratos nas cidades hoje existentes da região metropolitana. Porto Alegre todos têm contrato, metropolitanas têm essa questão de licitação, que está em curso e que talvez preveja ou não, mas em suma, há que ter uma coordenação em que todos... Sim, sabe o que está me ocorrendo agora? Assim, vocês estão falando e está me ocorrendo a seguinte comparação. Eu imagino que isso deva ser feito na mesma lógica de como a gente está preocupado agora com o sistema de proteção da enchente. Não dá para pensar Porto Alegre isoladamente, ou Canoas isoladamente. Exatamente, é um sistema. Não tem jeito, como se fosse uma grande cidade, Porto Alegre, região metropolitana. Então não adianta cada um olhar o seu, porque tudo um depende do outro, né? Mas aí eu me pergunto, quem puxa essa organização? Quem tem que dizer, nós vamos sentar agora, vamos assumir, vamos organizar esse sistema, essa coxa de retalhos? De quem é a responsabilidade? No meu ponto de vista, cabe ao órgão metropolitano, né, que transpõe fronteiras, né, e é de responsabilidade dele, tendo um papel importante junto com a capital, como falou, e os municípios. Como o próprio Fernando, deve ser criada uma legislação, né, já tinha uma legislação, e nessa legislação está bem clara qual é o papel de cada um deles, como é que dá a governança metropolitana disso. E ajudar, assim, como o próprio Leonel falou, esse sistema integrado
cabe em conta, uns têm contrato, outros não têm contrato. Então, tu tem que já mexe no equilíbrio econômico do contrato, tem as questões... Tá, mas então, quem tem que puxar essa responsabilidade de organizar isso? Porque, pelo que vocês estão falando, isso é um problema de anos. Isso não é uma construção, Léo, que tu consegue fazer, óbvio, com boa vontade, tem que ser construído a N mãos. Tu tem que ter um pessoal do sistema metropolitano, né? Deve ser quem mais tem as informações, a IPTC e Secretaria de Mobilidade de Porto Alegre, e a Transurb. né? E a Transurb. Tu juntar isso e fazer com esses 3 órgãos o embrião desse grande consórcio. Mas então, Francisco, o senhor tem que chamar esse povo e organizar isso, então, Francisco. Estamos tentando, nós estamos tentando. Pelo- A gente tenta. É que, por exemplo, quando um quer, o outro não quer. Então, mas eu acho que o próprio governo tem disponibilidade apesar de ser extinguida a Metroplan, ele criou uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano que tem essa função. Agora, Papo de... Não, peraí, só fazer esse papo de extinguir a Metroplan, mas a Metroplan ainda existir, pode confundir as pessoas. Extinguir a fundação, não, né? Isso. Mas a Mas as atividades continuam, isso. Existe ainda a Metroplan? Sim, sim. Não me enlouquece, Fernando. Não existe ainda. É complicado. As assunções... Tudo é complicado quando se fala de ônibus, é uma coisa impressionante. Que complexo, não é complicado. É que assim, como eu falei, fazer a extinção na íntegra de uma fundação que tem quase 50 anos para uma nova, falta profissionais, tem que adquirir quadros técnicos no Estado, fazer concurso. Nesse meio tempo tem a pandemia, Só o primeiro passo, isso é só o primeiro passo. Porque depois desse órgão constituído, tu tem que revisar todo o modelo operacional, todas as linhas. Tu tem que separar em bacias operacionais, como Porto Alegre já fez. Porto Alegre tu tem norte, sul, cada consórcio numa bacia operacional, e a Carris é a 4ª bacia. Tu tem que estender isso para a região metropolitana. Né? Por exemplo, essa região aqui que pega a zona leste, a sudeste, Viamão, pega toda essa região, passa a ser uma bacia. Né? Outra bacia, a região norte, que segue o trem, aquela região. E uma região sul e leste. Né? Bom, isso constituído, tu tem as bacias privadas, né? Metropolitanas, e tu tem um órgão metropolitano que vai coordenar todo o transporte. Né? Aí tu tem que ver uma outra coisa, um fundo de mobilidade. Isso é política pública. Quem tem que pensar política pública é esse órgão. E aí esse fundo de mobilidade vai fazer o quê? Vai dar receita para que o órgão tenha condições de implementar, né, e baixar tarifas, conseguir pagar estudos, fazer isso. Mas não subsidiar as empresas, por exemplo. Não. Não é subsidiar a tarifa. Ela Não, subsidia... as empresas não são subsidiadas, é subsidiada Não, a tarifa. Porque assim, como o Fernando comentou no início, existe a tarifa técnica e a tarifa praticada, pública. A tarifa técnica é a tarifa que remunera e que paga o custo do sistema. Isso. Então, essa tarifa é calculada. Porto Alegre tem uma tarifa técnica, se eu não me engano, de R$ 5,60, alguma coisa assim, para 2024. Eu não tenho exato esse número. Mas a tarifa praticada é R$ 4,50. Esta diferença de custo que a prefeitura paga para o passageiro, na realidade. Isso. Se R$1, ela dá em forma de subsídio ao passageiro, para manter a tarifa acessível. Que, de outra forma, hoje as tarifas estariam completamente inacessíveis à população. Nós, com a queda que o Francisco colocou aqui no início, né, dos sistemas todos no Brasil, não foi aqui, né, foi pandemia, foi tudo, né, todos os sistemas tiveram uma redução gradual, essa queda de passageiros encarece o sistema, porque você continua tendo que dar praticamente a mesma oferta de serviços e com menor receita. Então, o custo é dividido pelo passageiro. Exatamente. Se ele é dividido por menos passageiros, nós teremos um custo tarifário maior. Por isso, a complementação do custo passageiro, não é dinheiro para a empresa. Quem recebia dinheiro realmente era a Carris. Aí a Carris recebia dinheiro do município para se manter. E os outros empresas operacionais de Porto Alegre não tinham o mesmo aporte financeiro que a Carris tinha. Só que se tornou insustentável. A Carris recebeu, em 10 anos, R$500 milhões.
O que é importante colocar, Léo... De aporte financeiro do município. Só Não o para Francisco tarifa. completar, Aí foi uma vocês questão diferente. O que nós entendemos tecnicamente por um fundo, uma política pública de sustentabilidade ao sistema? O que está acontecendo hoje é para manter a modicidade tarifária, não deixar a tarifa subir. O fundo que tem que ser feito, que o Brasil inteiro está sendo discutido, tarifa zero, ou subsídio na tarifa, não é só para a modicidade tarifária. Isso que ele está colocando aqui é para manter a tarifa, ele não está botando ônibus melhores, mais horários, mais nada. Não, conseguir baixar o valor manter final. a tarifa no serviço que ele está contratado. Agora, dentro do contrato dele, ele vai renovar tantos por cento ao ano, mas se eu quiser assim, botar 100% de frota nova, né? Ou fazer uma política pública de melhorar o serviço, esse fundo já destinado pode para investir em frota, investir uma coisa que ninguém fala, mas as infraestruturas de transporte estão cada vez mais sucateadas. Na região metropolitana não temos corredores exclusivos para ônibus, onde uma viagem de Viamão, que a hora do pico leva 1 hora, podia levar 40 minutos. Alvorada, que é onde 20% da demanda é de Alvorada e Viamão, mais 20%, dá 40% da região metropolitana vem de Alvorada e Viamão. As pessoas eles ficam 1 hora, 1h10 no ônibus, que poderia, com uma infraestrutura adequada, ter 40 minutos. Né? E com integração, com essa questão, não é só uma integração de trocar de ônibus, é ter vantagem financeira e regularidade e qualidade no serviço. Isso o fundo e o órgão gestor tem que ser mantido. Né? Essa é uma política pública. Quem vai manter essa política pública é União, Estado e município. Por isso que nessa composição de uma gestão institucional deve ser definido o papel de cada um. Essa é a questão. Um exemplo bem prático. Depois da pandemia, a Câmara de Alvorada me chamou para conversar sobre o sistema, que o sistema em Alvorada, o sistema urbano, tinha colapsado. Né? Ou seja, não se pagava mais. Né? Aí a gente estudou, fizemos algumas pesquisas e montamos um modelo em que cada carro emplacado em Alvorada, isso seria um exemplo, ele pagaria 40 centavos por dia, multiplicado por 365 dias, dá em torno de R$180, cento e poucos pila. Isso é menos do que um tanque de um Fiat 147 gasta por semana para abastecer. Então, 180 num pagaria período de... num ano. Num ano, R$180. Quando ele fosse fazer o IPVA, o município ele já pagaria essa taxa para o município. Né? E ele pagando essa taxa... Eu imagino que isso deve ter dado uma choradeira enorme lá. Não, espera que a história é interessante. Mas quem que sugeriu essa... Eu sugeri. Eu sugeri. Coragem, assina essa proposta. Nem a proposta. E os 18 vereadores que tinham lá, né, se debruçaram sobre o projeto e tudo, e isso dá uma receita igual, sabe, a 70% do custo da tarifa, não, do custo do transporte. Sabe? Então, aí a gente modifica também uma outra questão que é perversa. O sistema do JPOT, né, ele faz com que as pessoas tenham que... Tu paga pela pessoa que tu tiver dentro do ônibus, a quantidade de pessoa que tu tiver dentro do ônibus. Esquece isso. Né? Isso estimula o desconforto. Né? Tu pode fazer uma coisa bem mais simples. Tu paga pelo quilômetro rodado. Assim, as empresas vão querer rodar, não vão estar preocupados se o ônibus está... lotado ou só sai se o ônibus estiver lotado ou não lotado, né? E dá muito mais qualidade ao sistema. Então, se pagaria no formato de quilômetro rodado, né? E através disso, a tarifa em Alvorada poderia cair para R$2, R$3. Tá, não avançou a proposta desse pagamento do emplacamento. O prefeito teria que encaminhar, a Câmara aprovou por 18 votos a 0. Acredita, desde o PSOL ao PL, sabe, todas as siglas aprovaram a proposta. Acharam que essa era a saída. Mas não avançou. Foram ao prefeito e o prefeito não encaminhou isso.
Tá, e o por quilômetro rodado, eu só imagino como é que cobra isso, né? Não, é detalhe- calculado. É calculado, tu já calculado e esse quilômetro rodado, quem determina quantos quilômetros tem que rodar é o órgão gestor. Então, a empresa não roda isso à sua moda, ela roda conforme A hora de os serviço. horários, a hora de serviço que ela de tem. cada um. Isso é calculado por GPS, no final do mês você tem que aquela empresa rodou tanto, ela 100 tem mil direito a- quilômetros, ela Entendi. tem R$10 o quilômetro, ela recebe R$1 milhão Entendi. para rodar. Não é o passageiro que vai pagar Não. por quilômetro rodado, que Não, nem Uber, não, por não, exemplo. não. E É a pode prefeitura. pode ser penalizada com indicadores. O dia que Isso. quebrou, não Exatamente. rodou a viagem, Isso. ela não vai Faltou receber. Tá, deixa eu pegar o assunto ainda subsídio e tentar deixar ele mais claro e mais objetivo aqui. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, há muito tempo o prefeito Sebastião Melo fala e defende que haja um SUS do transporte, né? Que o governo Isso. federal Isso. subsidie o transporte público para abater na tarifa, da tarifa técnica para a tarifa final, para que não haja reajuste ou se eventualmente consiga reduzir o valor da passagem. O que tem disso, assim? Como é que vocês enxergam a questão do subsídio? Bom, assim, o que eu estava comentando antes, os sistemas hoje, o custo de um sistema que é dividido somente pelo passageiro, ele ficou inviável para o passageiro suportar, o custo real do sistema. Então, a qualidade do serviço vai se deteriorar. Se não houver, e nós não entendermos que o serviço de transporte público é essencial, primeira questão que a gente tem que ter é a essencialidade do serviço público. Porto Alegre transporta diariamente dos 750 mil passageiros, região metropolitana 300 mil dia, trem transporta 150 mil dia, nós estamos falando aí em 1.200.000 pessoas só em Porto Alegre e deslocamentos para a região metropolitana. Então você vê a importância de um sistema de transporte. Se isso parar ou tiver uma dificuldade, vamos falar em meio ambiente também, isso entra, porque um ônibus transporta 100 pessoas, e um automóvel transporta uma ou duas, né? Então, tem todo um sistema que tem que ser levado em conta. As grandes cidades, esses dias a Juliana Burg escreveu uma matéria muito interessante sobre Viena, que Viena foi eleita a melhor cidade para se viver, e que é uma cidade muito... E um dos componentes que levou a pontuação alta foi transporte. Eu fui pesquisar quanto Viena investe em transporte. Viena investe 700 milhões de euros por ano. Uma cidade de 1.800.000 habitantes. Nós não somos Viena, nós não temos a capacidade financeira, mas existe o investimento para os sistemas serem bons, para o sistema ser adequado. Aí a população deixa o veículo, diminui o uso do veículo e consegue usar o transporte público de uma forma mais adequada. Mas, Leonel, deixa eu só entender aqui. O senhor representa uma empresa privada, a Carris, Sim. a Viamão, que está inserida nesse atual sistema hoje de remuneração do transporte coletivo. Eu imagino que tenha rentabilidade para o senhor estar nesse setor. Ainda assim, o senhor defende que isso seja reestruturado. Sim, eu defendo que seja reestruturado, que ele seja consolidado uma forma de remuneração para que esse sistema, que hoje Porto Alegre está num sistema qualificado, melhorou o sistema nos últimos 3 anos, está mais acessível ao passageiro também, porque a tarifa não subiu nos últimos 3 anos, mas ele pode ser melhorado e deve ser melhorado. Essa é a visão que eu entendo do transporte, que ele tem que ser melhorado para atrair novamente o passageiro para dentro do sistema e para realmente ser valores módicos com qualidade. Ô, Fernando, você tem algum exemplo aí para trazer para a gente? O Leonel falou de Viena. De algum outro local no mundo, de como funciona bem o transporte público e que a gente pode se inspirar? Olha, se pegar a Europa como um todo, a palavra subsídio para eles é uma coisa natural, tanto que para eles não espanta nada. Os países mais desenvolvidos, tipo a Alemanha, dão em torno de 45% da tarifa é subsidiada, 45%. Os países que têm menos aporte seriam os países que estão mais... Grécia, Itália, né, dão 10% a 15% do valor que se gasta com transporte é subsidiado. E isso do poder público mais alto que tem, o federal, o Exato. país. É que para eles lá, o sistema ele é pago
pela estrutura local, né? Paris paga a sua estrutura, ele não tem uma visão, como é que eu vou te dizer, separada, federal, sabe? Então, isso para eles, assim, por exemplo, tu chega em Milão, as bicicletas é de graça para a municipalidade. Se tu é turista, tu paga, sabe? É uma política. Entendi. Então, faz sentido, então, nós como usuários do transporte e eleitores, tem uma eleição municipal agora vindo aí, né? Faz sentido a gente cobrar alguma proposta do eventual prefeito, prefeita, que ofereça subsídio, que consiga oferecer uma alternativa de subsidiar transporte público? Faz sentido a gente fazer essa cobrança? Faz, eu acho que hoje está havendo esse ano no orçamento do município, vamos falar em Porto Alegre, o orçamento inicial do município previa 138 milhões de reais em subsídios ao transporte municipal de Porto Alegre, para manter a tarifa no custo que ela está hoje para o usuário, né? Então, hoje o sistema de Porto Alegre, ele tem subsídio, né? Ele é subsidiado. Eu acho que esse sistema tem que ser mantido, só que, claro, há limitação nos municípios de caixa, né? Os municípios são muito limitados a nível de caixa. São Paulo investe 3, 4 bilhões por ano em subsídio. Tá, então vamos é uma lá, cidade muito rica e é o melhor sistema do Brasil. É o melhor sistema urbano do Brasil, é São Paulo. Tá, mas então daqui a 2 anos, quando tiver eleição presidencial, faz sentido cobrar do presidente a criação de uma política de subsídio para o transporte coletivo nas cidades? Mobilidade é uma coisa assim que passou a ser como educação, saúde, segurança, ele é fundamental. Só que não se coloca, né? Prefeito ou candidato a prefeito, candidato a governador ou candidato a presidente, no caso, que não souber falar sobre mobilidade, e falar sobre mobilidade não é dizer que vai dar qualidade, que vai fazer, mas tem que dizer como vai fazer. Mas é que assim, eu vejo assim, desculpa, Francisco, mas acaba causando certa indignação, porque quando vem o assunto transporte público, parece que é muito, é só da prefeitura. Não, a gente tem que cobrar do governador, tem que cobrar do governo federal, tem que entender que isso é uma política pública fundamental para a vida das pessoas. Eu substituiria o subsídio, porque o subsídio sempre dá uma intenção de oferecer recurso para manter o serviço. Sim. Eu botaria assim uma política pública nacional, né, onde nessa política pública construída tem que ter alguns pilares de manter a modicidade tarifária, manter um serviço de qualidade e investir em infraestrutura e informação ao usuário, né? Hoje o usuário vai numa parada, não sabe que horas vai passar o seu ônibus e se vai passar. Então, acho que é uma questão de modicidade tarifária, melhoria do serviço com frota, com a infraestrutura e informação ao usuário online, né? Então, assim, é possível cobrar do município, do Estado e da União. Acho que é uma política pública de sustentabilidade do sistema de transporte. Eu acho que esse é o melhor nome a ser colocado, porque quando fala só subsídio, é um recurso que o governo põe para manter o serviço. Não, eu quero não só manter, eu quero melhorar a qualidade do serviço. Sem dúvida, esse eu acho que é o objetivo. Que você tendo uma política, é simples dizer assim, quem determina toda a qualidade, toda a prestação de serviço é o governo, a política disso aí. Então, se você tem fontes de custeio para isso, você vai determinar o número de horários, a qualidade do veículo, se tem ar-condicionado, se ele tem acessibilidade, se ele tem o horário a cumprir. Quem determina essa qualidade é o poder público, desde que tenha fonte para custear isso. Exato. Claro que à medida que o prefeito tem a concessão das linhas e dá para uma empresa privada, ou geralmente para explorar, ele continua com a responsabilidade em ofertar um serviço de melhor qualidade, com melhores condições e tudo. Afinal, é uma concessão, né? Exatamente. Não entregou para... Exato. O serviço é do Estado ou é do município. Exatamente. Se a empresa privada entregar, quem tem que assumir é o público. A Cláudia, ela coloca aqui,
Além disso, pensar a cidade em grandes macrobairros autossustentáveis diminuiria a necessidade de longos deslocamentos. É um outro ponto importante também, que dá um conversa cruzada só disso também, né? O urbanista já fica louco para falar, vou te convidar, tá, Fernando? Pra gente falar. Nessa falta de integração, falando que a Cláudia colocou, é o seguinte, tu coloca os centros industriais, comerciais, longe do bairro, né? Agora tem que fazer um maior planejamento e dentro do sistema de transporte é uma hierarquia. Bairro, como pode ser alimentadora, zonas menor, com menos frequência, e eixos estruturados com isso aqui com maior frequência, onde tem grandes polos industriais de emprego para gerar isso. Então é uma questão de integração que nós estávamos falando aqui antes do sistema. É algo que é complexo, é algo que demora, mas eu digo para vocês, eu sou um otimista com relação a isso. Acho que a gente tem que se falar sempre para buscar isso, buscar uma cidade assim. E um dado interessante, só me permita, que o Leonel colocou nisso, é importante colocar, o transporte público é o único serviço essencial que não tem numa política pública. A saúde tem, a educação tem, né? Todos têm. Segurança tem. O transporte público não tem. Quem mantém o sistema é a própria tarifa, né? E agora, com a queda do serviço que os municípios começaram a colocar em... Léo, isso tem uma palavra que é fundamental. Vontade política, sabe, em fazer. Porque assim, vocês conhecem o exemplo da Colômbia, né, em Bogotá. Era uma cidade arrasada, era uma cidade que era comandada por cartéis de tráfico, era Medellín uma cidade... também, né? Medellín era horrível. Hoje, tu vai lá, eles são as grandes vitrines da América Latina em termos de transporte. Tem o Transmillennium, né? Aquele transporte é de uma extrema qualidade, é um transporte acessível e atende a grande massa. E foi implementado, né, de uma maneira extremamente rápida. Santiago, também. mesma situação. Santiago, há 30 anos atrás, você ia lá, era ônibus clandestinos, pequenos, um problema de trânsito fantástico, e foi todo ele organizado no sistema de ônibus eficiente. Conforme o Léo falou, a Cláudia falou, é a reestruturação urbana do uso do solo com infraestrutura adequada para o desenvolvimento. Léo, nós temos que falar também do trem, então, né? antes de encerrar, eu quero saber, a gente começou e ampliamos o assunto, uma discussão riquíssima aqui, para a gente entender em profundidade esse sistema com 3 pessoas que entendem muito disso, mas eu quero saber, Francisco, a integração ou baldeação, como é que a Metroplan está agindo nisso? Houve reclamações? Teve aumento de linhas lá ou não? Como é que está essa situação agora? No dia depois, como começou a calamidade, a enchente começou no início de maio, a Transurb foi afetada, como todos os órgãos, a 3 estações dela, no Mercado, né, a rodoviária e a São Pedro, totalmente inoperante e não estão trabalhando hoje. Isso nós temos uma previsão, o trem dá uma previsão de que daqui dia 20 de setembro, final do ano, começa a operar essas estações. O que nós fizemos? No dia 30 de maio, a Transurb fez os trilhos humanitários, trouxe o trem até Matias Velho, que é em Canoas. Tá. A partir dali, a gente começou a fazer uma operação por ônibus, mas cabe salientar 3 coisas importantes. O trem é um modal de alta capacidade, carrega 1.000 pessoas. Nós precisamos de 15 veículos para dar conta de um trem. Começamos, a segunda coisa importante, o trem tem uma plataforma e um trem com 4 portas de 2 metros que consegue dar a vazão de 1.000 pessoas em minutos. Segundo, há uma integração ônibus, nós temos portas de 1 metro. Né? Tem que fazer, os terminais não são para 300, 400 pessoas ao mesmo tempo. Então demora a questão do embarque. Terceiro, o trem tem uma via exclusiva da Matias Velho ao centro, leva 30 minutos. De ônibus, nós não temos via exclusiva, nós temos um tráfego misto, uma BR, uma Castelo Branco ou uma Farrapos, que leva, no horário de pico, às vezes pode levar 1 hora esse trânsito. Então essa é uma dificuldade, mas começamos a operação com 3.000 pessoas, 15.000 pessoas, passou para 25, 30, hoje estamos operando em torno de 50.000 pessoas. O trem está em torno de 50% do que ele era. O que a partir desse sábado a Transurb, mas essa operação era paga, os usuários eram pagos porque nós não tínhamos subsídio para manter a tarifa zero.
A partir de sábado agora, a Transurb, junto com a Metroplan, avaliado pela Metroplan, um sistema de fretamento para fazer gratuitamente. O que está acontecendo hoje? Nós estamos no quarto dia, terceiro dia útil. Tem uma questão que o trem fez uma questão indo pela Castelo. E 30% de quem vai a Porto Alegre quer ir pela Farrapos. Conversei com a direção do Transurb, com o presidente Hernani. Ele me falou que eu podia dar um retorno aqui para vocês, que já estamos trabalhando para que esse sistema gratuitamente vá também pela Farrapos. Eles vão se reunir amanhã e vão me dar um retorno, que talvez dando a possibilidade do trem de manter esse serviço pela Farrapos, que é um contrato do trem, a partir de sexta-feira a gente já pode, sexta ou segunda-feira já implementar, tanto pela Castelo como pela Farrapos gratuitamente. Sem pagar, mas aí ele não para esse ônibus, né? Ele vai, pela Farrapos há uma possibilidade de parar no aeroporto, na estação Farrapos, perto da São Pedro, rodoviária e depois mercado. As paradas principais do trem pela Farrapos atenderia. Aí nós estaríamos, digamos assim, resolvendo 100% das reclamações desse serviço que está sendo cobrado indo pela Farrapos, né? Sim, bom. Boa notícia também. Vamos encerrar aqui, gente. Preciso ter um minuto final aí para cada um. Professor Fernando, você é professor? Não, né? Não? Já fui. Já foi? Não é sempre professor, né? Fernando, diga aí a sua última avaliação, o que o senhor deixa aí como recado final? Olha, Léo, eu diria o seguinte, hoje existe uma insatisfação por parte, pode ver, por parte de operadores, por parte de usuários, por parte de todo mundo em relação ao transporte, como o modelo está. Ele precisa ser reestruturado, precisa ser dado os primeiros passos, né? Nós precisamos cobrar dos governantes, né? Por exemplo, o modelo metropolitano, ele não tem nem mais sustentabilidade, não se renova ônibus, os ônibus estão perdendo segurança, né? Por quê? Porque não tem condições de ele continuar diminuindo o passageiro e não ter subsídio nenhum, ou não ter pagamento nenhum referente a isso, né? A tarifa já não está cobrindo os custos operacionais. Isso vai quebrar as empresas, vai acontecer isso. Então, as empresas estão descontentes e preocupadas. O usuário cada vez com um sistema pior, né? Ou seja, isso é para ontem que tem que sentar União, Estado e municípios e fazer uma discussão séria, sabe? Alguma coisa que possa estabelecer, olha, nós podemos fazer assim, de que forma. Se não tem o modelo, contrate alguém que mostre o modelo. Muito bem, eu anotei aqui algumas expressões chaves. Política Pública Nacional de Transporte para um fundo de mobilidade e que exista um gestor de tudo isso, um órgão que possa fazer a gestão. Francisco, um minuto aí para uma última declaração. Eu acho que problemas temos bastante, mas soluções e encaminhamentos também. Nós estamos discutindo aqui a região metropolitana desse órgão de integração há 20 anos, desde que surgiu o PITMURB, o Plano Integrado da Região Metropolitana, onde eu coordenei regionalmente. E salientar que o único empecilho que nós temos não é técnico nem operacional, é institucional. É termos uma legislação, um órgão, para botar todas as políticas públicas de investimento, renovação e manutenção da qualidade e tarifa desse órgão. Basta uma integração institucional entre União, Estado e município. Eu acho que com a pandemia, com a calamidade, e com o cenário que está, que as empresas, só na região metropolitana, já teve 5 empresas que entregaram o serviço, empresas com mais de 50 anos entregaram, não tem mais condições. Então, eu acho que essa é a saída, integração institucional. E eu acho, Francisco, assim, modestamente, que a Metroplan podia puxar um protagonismo maior nisso, quem sabe, né? Puxar uma liderança nisso. Eu estou tentando mas eu tenho um bom respaldo no governo, porque nós estávamos no início da pandemia reestruturando, aí deu a pandemia, foi, né, apagar incêndio. Agora nós estamos debruçados numa estrutura para equipar melhor esse órgão. Conto com o governo estadual, já me deu essa carta branca, junto com o secretário Malmo, que é o da SEDUR, e o governador Eduardo Leite, para estruturar essa
esse órgão que é importante. Eu acho que a Metroplan vai transferir as suas atividades, né, para a SEDUR. Porque diante de tudo que a gente está discutindo aqui, eu não vejo o órgão melhor que tem a visão do todo como a Metroplan. Então, alô, governador, né? Vamos ver se a gente agradeço o apoio aqui para fazer esse protagonismo fazer valer mesmo. Leonel, então assim, o minuto final eu quero só puxar de novo que a manchete eu achei boa. Até outubro, a Carris espera ter 100% da frota com ar-condicionado. É isso, né? É isso. Cerca de 212 ônibus. 250 deve ser a frota operacional. Até outubro deve ter 250. Mas, isso é o minuto final, então, seja do ar-condicionado, ou seja tudo que a gente discutiu aqui. Não, assim, eu acho que na questão do transporte foi tudo muito bem colocado aqui. Concordo plenamente e passa por entender o transporte como ele realmente é, que é um sistema essencial, né? Ele é completamente, se faltar o transporte hoje, olha só o sistema como está hoje, colapsado, essa questão do trem, essa questão que está sendo ajustada, quanta dificuldade fica para o usuário e para a população. Então, acho que entender ele como essencial, todas essas políticas devem ser implementadas. Acho que tem uma questão da região metropolitana muito complexa e hoje, como o Francisco colocou, já teve 5 empresas que entregaram o serviço. Existe coisa aqui que nós estamos falando de médio e longo prazo, talvez, né? Essas integrações, criação de políticas, mas existem questões de curto prazo que eu acho que têm que ser atacadas, como disse, imediatamente, né? Então, eu acho que as regiões metropolitanas aqui estão sofrendo demais e o serviço está se deteriorando e o usuário que vai ser o prejudicado. Em última análise, é o usuário prejudicado, sempre é ele, né? Porque o serviço que ele não tem o horário, não tem o ônibus, ou o ônibus em más condições, infelizmente, então acho que tem que haver uma atenção urgente aqui para a região toda metropolitana. Olha, eu já participei de algumas discussões de transporte coletivo, já fiz algumas reportagens e entrevistas de transporte coletivo, mas eu acho que essa foi a que maior me ensinou, a que mais me ensinou sobre transporte público. Eu acho que quem assistiu aí também pôde entender um pouco do funcionamento do sistema, do que a gente precisa, onde a gente precisa atacar. Foi o debate com maior profundidade desse tema que é tão complexo, tão difícil de ser entendido e que ainda é tão deficitário para quem precisa utilizar ônibus em Porto Alegre e região metropolitana. Quero agradecer demais a presença de vocês. Eu estava esquecendo aqui, me sopraram que tem que ler a enquete, o resultado a gente colocou como pergunta: qual o principal problema nos ônibus de Porto Alegre e região metropolitana? Horários, quantidade de linhas, 54%. Condição dos veículos, 24%. Segurança, 11%. Preço da passagem, 9%. E o resultado final da nossa enquete. Olha aqui quem comentou aqui, ó, Mauro Saraiva Júnior, hein? Conhece, Francisco, essa figura aqui? Mauro Saraiva Meu assessor lá da comunicação. Foi nosso colega aqui na RBS por um bom tempo. O Mauro tem uma história curiosa. Ele me imita. Ele disse que é o contrário, mas ele me imita. Eu fui colega do Mauro há 20 anos já, de Rádio Gaúcha. E aí, quando eu entrei na Gaúcha, eu assinava as reportagens da Central de Jornalismo, Léo Sabala Júnior. E ele veio falar: ô Léo, tu tá me imitando? Que eu falo do helicóptero Mauro Saraiva Júnior. E ele, tu tá me imitando? Não, tu tá me imitando. Tu começou a fazer entonação parecida comigo. Ele fala essa história para todo mundo. Mauro, tô brincando. Beijo para ti, obrigado pela parceria aí, pela audiência, obrigado a todo mundo que acompanhou. Esse foi o Conversas Cruzadas Transporte Coletivo. A gente precisa abordar mais esse assunto aqui, vamos falar mais aí ao longo do ano. Muito obrigado para quem acompanhou, para quem nos assistiu, quem participou aqui. Boa noite, até amanhã.